Você conhece Chadwick Boseman como o eterno Pantera Negra, um símbolo de força, dignidade e representatividade, mas o que quase ninguém comenta é que, antes dos tapetes vermelhos, antes da Marvel e antes da fama mundial, houve um momento silencioso que mudou completamente o destino da sua carreira, e esse momento envolve um dos nomes mais respeitados e também mais enigmáticos de Hollywood, Denzel Washington. Durante anos, essa história ficou praticamente escondida dos holofotes, e quando finalmente veio à tona, revelou não apenas um gesto de generosidade, mas também uma realidade pouco falada sobre favoritismo, bastidores seletivos e o poder que algumas figuras exercem nos corredores da indústria cinematográfica. Chadwick estudava na Howard University quando surgiu a oportunidade de aperfeiçoar seus estudos em Oxford, mas havia um problema que poderia destruir aquele sonho: o dinheiro simplesmente não existia. O que aconteceu a seguir foi mantido em segredo por muito tempo, e quando Chadwick revelou publicamente quem havia financiado seus estudos, o impacto foi imediato, levantando debates sobre privilégio, influência e o silêncio estratégico das grandes estrelas de Hollywood. Por que Denzel fez isso sem anunciar? Quantos outros talentos foram ajudados da mesma forma? E será que essa ajuda mudou mais do que apenas uma carreira? Hoje você vai entender os bastidores dessa história que mistura gratidão, poder e decisões que moldam destinos. Então já deixa o seu gostei porque isso mostra ao YouTube que esse conteúdo é relevante e ajuda a plataforma a recomendar este vídeo para mais pessoas, fortalecendo o crescimento do canal e permitindo que continuemos trazendo histórias profundas como essa. Inscreva-se agora para não perder revelações que raramente são contadas com todos os detalhes. E fique até o final, porque a última revelação sobre o reconhecimento público de Chadwick a Denzel vai te deixar verdadeiramente impactado. Chadwick Boseman nasceu em 29 de novembro de 1976 em Anderson, na Carolina do Sul, em uma família de classe trabalhadora. Sua mãe, Carolyn, era enfermeira, e seu pai, Leroy Boseman, trabalhava em uma fábrica de têxteis e também tinha um negócio de estofados, valores que mais tarde influenciaram profundamente sua ética de trabalho e humildade ao longo da vida. Desde muito jovem, Chadwick mostrou aptidão para as artes criativas e uma sensibilidade rara. Ainda na escola, em 1995, ele escreveu e encenou sua primeira peça após um colega de classe ser morto a tiros, um evento que o marcou profundamente e o conectou à potência emocional e social do teatro. Ele estudou na Howard University, uma instituição historicamente negra em Washington, D.C., onde se formou em 2000 com um bacharel em Belas Artes em direção e foi encorajado por sua professora e mentora Felicia Rashad, famosa por sua carreira na televisão em The Cosby Show. Rashad reconheceu seu talento e o impulsionou a participar de um programa de verão na British American Drama Academy em Oxford, um curso que Boseman inicialmente não podia pagar e cujo financiamento foi providenciado secretamente pelo ator Denzel Washington, um apoio que ele só descobriu anos depois, revelando mais tarde em entrevistas que isso tinha mudado sua vida e carreira. Apesar de seu talento inegável, Chadwick enfrentou desafios típicos de atores afro-americanos em Hollywood. Papéis consistentes eram raros e muitos atores negros ainda lutavam contra estereótipos e representações limitadas. No entanto, sua determinação o levou a conquistar papéis intensos e significativos antes de estourar como fenômeno global. Interpretou ícones reais como Jackie Robinson, o primeiro jogador negro nas grandes ligas de beisebol, no filme 42, A História de uma Lenda, 2013, e o lendário músico James Brown, em Get On Up, 2014. Esses papéis demonstraram sua habilidade de trazer profundidade, vulnerabilidade e verdade a personagens complexos, consolidando sua reputação em Hollywood. A virada definitiva de sua carreira aconteceu quando foi escalado para interpretar T'Challa Black Panther no universo cinematográfico Marvel, Captain America, Civil War, 2016, um papel que o transformaria em ícone cultural. Em 2018, Pantera Negra tornou-se um dos filmes mais emblemáticos de todos os tempos, sendo o primeiro blockbuster de super-herói a ser indicado ao Oscar de melhor filme e conquistando bilhões de dólares nas bilheterias, representatividade inédita e forte impacto social. Paralelamente ao auge de sua carreira, Chadwick travou uma luta silenciosa e incrivelmente corajosa contra o câncer coloretal, diagnosticado em 2016. Ele escolheu manter sua doença em segredo, trabalhando incansavelmente em inúmeras produções entre cirurgias e sessões de quimioterapia, uma decisão tomada em parte para proteger sua família e preservar a magia de suas performances para o público. Chadwick era profundamente espiritual e mantinha uma conexão com sua fé cristã desde a infância. Ele começou uma relação com a musicista Taylor Simone Ledward em 2015, com quem permaneceu discreto e amoroso longe dos holofotes por muitos anos.
O casal finalmente se casou em uma cerimônia íntima em outubro de 2019, pouco antes de sua morte, demonstrando o valor que ele dava à privacidade e ao amor verdadeiro. Sua morte em 28 de agosto de 2020, aos 43 anos, foi confirmada após uma longa batalha contra o câncer de cólon, e ocorreu em sua casa em Los Angeles, cercado pela família e por Simone, uma demonstração da forma como escolheu viver e partir com dignidade e amor. Chadwick Boseman deixou um legado que transcende personagens e filmes. Ele é lembrado não apenas como um dos atores mais talentosos de sua geração, mas como um símbolo de coragem, representatividade e excelência artística. Sua vida e obra continuam a inspirar atores, fãs e toda uma geração para sonhar mais alto, lutar mais firme e levar histórias com significado profundo para o mundo. Antes de se tornar o eterno Rei T'Challa em Pantera Negra e um dos rostos mais respeitados de Hollywood, Chadwick Boseman era um jovem sonhador de Anderson, na Carolina do Sul, construindo silenciosamente a base de uma trajetória que poucos imaginavam que alcançaria proporções globais. Muito antes das câmeras, tapetes vermelhos e discursos emocionantes, ele era apenas um garoto curioso, disciplinado e profundamente conectado à sua comunidade. Durante a infância e adolescência, estudou na T.L. Hanna High School, onde inicialmente se destacou no basquete, mas foi no teatro que encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Um acontecimento marcante foi a morte de um amigo próximo, vítima de violência armada, algo que abalou profundamente o jovem Chadwick. Em vez de reagir com revolta, ele canalizou a dor para a arte e escreveu sua primeira peça teatral, demonstrando desde cedo uma maturidade emocional impressionante e uma capacidade rara de transformar sofrimento em expressão criativa. Antes da fama, ele não sonhava apenas em ser ator, ele queria contar histórias, dirigir, escrever e provocar reflexão. Essa mentalidade diferenciada já mostrava que seu caminho seria mais profundo do que apenas buscar celebridade. Após o ensino médio, ingressou na Howard University, uma das mais tradicionais universidades historicamente negras dos Estados Unidos, onde estudou direção teatral e se formou em 2000. Howard foi um divisor de águas em sua formação, pois ali ele não apenas aprimorou sua técnica, mas também consolidou sua identidade artística e consciência cultural. Foi nesse período que teve professores influentes e mentores que o incentivaram a enxergar a arte como ferramenta de transformação social. Um detalhe pouco conhecido é que durante a universidade ele foi selecionado para participar de um programa de verão na British American Drama Academy, em Oxford, na Inglaterra, mas não tinha condições financeiras para custear a viagem. Anos depois, ele revelaria que Denzel Washington foi o patrocinador anônimo que financiou seus estudos, algo que só veio a público muito tempo depois, quando Chadwick já estava consolidado. Antes do reconhecimento mundial, Boseman passou anos trabalhando nos bastidores, escrevendo peças e dirigindo produções teatrais. Ele chegou a atuar como instrutor de teatro em programas comunitários e acreditava firmemente na importância de formar novos talentos. Diferente de muitos que chegam a Hollywood em busca de estrelato rápido, ele teve uma trajetória marcada por persistência e paciência. Nos primeiros anos em Los Angeles, enfrentou rejeições, testes frustrados e papéis estereotipados que se recusava a aceitar. Ele já demonstrava princípios fortes, evitando personagens que reforçassem caricaturas negativas da comunidade negra. Isso fez com que sua ascensão fosse mais lenta, mas também mais coerente com seus valores. Antes da fama, ele participou de séries de televisão como Fair Watch, Law & Order e ER, quase sempre em papéis pequenos, mas que serviram como aprendizado. Trabalhou também como dramaturgo, escrevendo peças como Deep Azure e Hieroglyphic Graffiti, mostrando que sua criatividade não estava limitada à atuação. Ele queria compreender a narrativa por completo, do roteiro à encenação. Sua grande virada começou a se desenhar quando foi escolhido para interpretar Jack Robinson no filme 42, lançado em 2013. Até então, era praticamente desconhecido do grande público, mas já carregava uma bagagem artística sólida e uma visão muito clara do tipo de legado que queria construir. Antes de ser visto como super-herói, ele já estava interessado em contar histórias de figuras históricas negras que representassem resistência e excelência. Depois de 42, vieram papéis como James Brown em Get On Up e Thurgood Marshall em Marshall, consolidando sua imagem como intérprete de personagens reais e icônicos. Mas tudo isso foi resultado de anos de estudo, disciplina e escolhas conscientes feitas muito antes da fama bater a porta. O que torna a história de Chadwick antes do estrelato ainda mais admirável é sua postura reservada e focada. Amigos e colegas relatam que ele sempre foi introspectivo, gentil e determinado.
Ele não buscava validação externa constante, sua motivação vinha de um propósito maior. Ele entendia que representar heróis negros na tela tinha um impacto profundo na autoestima de milhões de jovens ao redor do mundo. Antes de vestir o traje do Pantera Negra, ele já carregava dentro de si a responsabilidade de ser um exemplo. Sua trajetória pré-fama não foi marcada por escândalos ou polêmicas, mas por trabalho árduo, ética e uma visão artística consistente. Ele acreditava que o sucesso deveria estar alinhado com significado, e essa mentalidade foi construída muito antes de qualquer prêmio ou manchete. Quando finalmente alcançou reconhecimento global, especialmente após Capitão América, Guerra Civil e Pantera Negra, muitos pensaram que ele havia surgido do nada, mas a verdade é que sua história era resultado de mais de uma década de preparação silenciosa. Quem era Chadwick Boseman antes da fama? Era um jovem escritor sensível que transformava a dor em arte, um estudante disciplinado que atravessou oceanos para aprimorar seu talento, um artista que recusava atalhos fáceis e um homem profundamente comprometido com sua cultura e comunidade. Era alguém que acreditava no poder da representação muito antes de se tornar símbolo dela. Sua fase anterior ao estrelato revela que o sucesso não foi obra do acaso, mas fruto de propósito, persistência e escolhas conscientes que moldaram não apenas uma carreira, mas um legado que continua a inspirar pessoas em todo o mundo. O momento decisivo na trajetória de Chadwick Boseman aconteceu muito antes de ele vestir o traje do Pantera Negra ou de emocionar o mundo com suas interpretações intensas e cheias de propósito. E esse ponto de virada envolve um gesto silencioso de Denzel Washington que por anos permaneceu desconhecido do grande público, mas que teve impacto direto na formação artística e na confiança de um dos atores mais respeitados da sua geração. Tudo começou quando Chadwick ainda era estudante na Howard University, uma instituição historicamente negra nos Estados Unidos que formou diversos profissionais influentes nas artes, no direito e na política. Naquela época, Boseman já demonstrava talento e disciplina, mas como muitos jovens artistas promissores, enfrentava limitações financeiras que poderiam encurtar seus sonhos. Durante o curso, surgiu a oportunidade de participar de um programa de verão na British American Drama Academy, em Oxford, na Inglaterra, uma experiência que ampliaria sua visão artística, seu repertório cultural e sua técnica de atuação. No entanto, o custo era alto demais para a realidade de muitos alunos. Foi então que a professora Felicia Rashad, reconhecida atriz e mentora de inúmeros talentos, decidiu procurar apoio externo para que alguns estudantes pudessem aproveitar aquela oportunidade transformadora. Entre as pessoas que aceitaram contribuir estava Denzel Washington. O que torna esse gesto ainda mais marcante é que Denzel não fez alarde, não buscou publicidade e nem sequer informou os alunos diretamente sobre sua ajuda. Ele simplesmente contribuiu de forma discreta para que aqueles jovens tivessem acesso a uma formação que talvez mudasse suas vidas. Chadwick viajou para Oxford sem saber exatamente quem havia financiado parte daquela experiência, e foi ali que ele teve contato com uma metodologia diferente, com uma imersão profunda em Shakespeare e no teatro clássico, algo que ampliou sua confiança e consolidou seu entendimento sobre a responsabilidade de contar histórias com profundidade e verdade. Anos depois, já consagrado em Hollywood, Chadwick revelou publicamente que Denzel Washington havia sido um dos responsáveis por financiar seus estudos no exterior, e fez isso em um discurso emocionante durante uma cerimônia do American Film Institute, quando entregou um prêmio ao próprio Denzel. Naquele momento, ele contou ao mundo que Denzel havia pago por sua formação sem nunca pedir reconhecimento, e que aquele apoio foi fundamental para que ele se tornasse o artista que o público viria a conhecer. O auditório reagiu com aplausos e surpresa, porque a revelação mostrou um lado menos divulgado de Denzel, o de mentor silencioso, alguém que entende o peso de abrir portas para a próxima geração. Para Chadwick, esse gesto não foi apenas financeiro, foi simbólico. Representou a validação de que alguém já estabelecido acreditava que valia a pena investir em jovens talentos negros, algo especialmente relevante em uma indústria que historicamente ofereceu menos oportunidades e menos apoio estrutural a artistas afro-americanos. O momento decisivo não foi apenas a viagem a Oxford, mas a consciência de que ele fazia parte de uma linhagem, de uma continuidade, de um ciclo em que cada geração ajuda a próxima a subir mais alto. Em entrevistas posteriores, pessoas próximas a Chadwick comentaram que ele levava muito a sério a ideia de retribuição, de apoiar novos talentos, de orientar jovens atores e de trabalhar em projetos que tivessem significado cultural e social. É possível perceber que a influência de Denzel foi além da sala de aula, foi uma lição prática de liderança e responsabilidade. Denzel Washington sempre foi conhecido por sua postura reservada, por evitar escândalos e por manter uma imagem de disciplina e profissionalismo,
Mas esse episódio revelou algo ainda mais profundo: a compreensão de que o sucesso individual pode se tornar coletivo quando há disposição para investir nos outros. O mais interessante é que, durante anos, ninguém sabia desse apoio. Não houve manchetes na época, não houve campanhas promocionais. Isso reforça a ideia de que o gesto foi genuíno, sem interesse em autopromoção. Quando Chadwick contou a história, ele não fez isso como forma de exposição, mas como gratidão pública, como reconhecimento de que aquele momento decisivo precisava ser honrado. Muitos fãs passaram a enxergar ainda mais conexão entre os dois atores, não apenas como colegas de profissão, mas como representantes de diferentes gerações que compartilham valores semelhantes de excelência, ética e compromisso com a arte. Em retrospectiva, fica claro que aquela oportunidade em Oxford ampliou o horizonte de Chadwick e contribuiu para a construção da base sólida que sustentaria suas futuras atuações em filmes como 42, onde interpretou Jack Robinson, Get On Up, como James Brown, e mais tarde Black Panther, papel que transcendeu o cinema e se tornou símbolo cultural global. É emocionante pensar que por trás de cada grande conquista pode haver um gesto silencioso que ninguém viu, mas que mudou tudo. O momento decisivo, portanto, não foi apenas um patrocínio estudantil, foi a prova de que a solidariedade entre artistas pode moldar destinos e transformar histórias. Ao compartilhar essa revelação, Chadwick também ensinou sobre gratidão, sobre reconhecer quem abriu portas antes de você e sobre a importância de usar sua voz para valorizar aqueles que acreditaram em seu potencial quando o mundo ainda não estava olhando. Essa história continua inspirando jovens artistas ao redor do mundo, mostrando que talento precisa de oportunidade, e que às vezes o empurrão certo, vindo da pessoa certa, no momento certo, pode ecoar por décadas. Durante anos, quase ninguém sabia que, ainda jovem estudante da Howard University, Chadwick havia recebido apoio financeiro para participar de um programa de intercâmbio na British American Drama Academy, em Oxford. Ele e alguns colegas tinham sido selecionados para a oportunidade, mas não tinham condições financeiras de arcar com os custos. Foi então que uma atriz ligada ao projeto escreveu para Denzel Washington pedindo ajuda. Denzel não apenas respondeu, como pagou discretamente as despesas dos estudantes, sem buscar crédito, manchetes ou qualquer tipo de publicidade. Esse gesto ficou guardado como uma memória íntima e transformadora na vida de Chadwick, algo que ele carregou consigo enquanto construía sua carreira passo a passo. O reconhecimento público só aconteceria muitos anos depois, quando Chadwick já era um nome consolidado, especialmente após interpretar figuras históricas como Jack Robinson em 42, James Brown em Get On Up, claro, o icônico T'Challa em Pantera Negra. Foi em 2019, durante uma cerimônia do American Film Institute em homenagem a Denzel Washington, que Chadwick decidiu revelar ao mundo aquela história que até então era praticamente desconhecida do grande público. Em um discurso emocionado, ele contou que Denzel havia pago sua formação em Oxford e que aquele apoio tinha sido determinante para sua evolução como ator e como artista. O momento foi poderoso porque não parecia ensaiado, não soava como estratégia de marketing e nem como troca de favores, era simplesmente gratidão genuína. O público reagiu com surpresa e admiração, e muitos só naquele instante entenderam a profundidade da conexão entre os dois. O mais interessante é que Denzel, conhecido por ser reservado e pouco afeito à autopromoção, demonstrou até certo constrangimento ao ver a história se tornar pública. Ele nunca havia mencionado o episódio em entrevistas, nunca utilizou o gesto como narrativa inspiradora pessoal e tampouco capitalizou a ação para fortalecer sua imagem pública. Isso tornou o reconhecimento ainda mais significativo, porque mostrou duas coisas importantes. Primeiro, que o gesto foi genuinamente altruísta. Segundo, que Chadwick sentiu que era o momento certo de devolver simbolicamente aquele apoio diante de toda a indústria. O reconhecimento público não foi apenas uma homenagem individual, mas também uma declaração sobre a importância de abrir portas para novos talentos, especialmente artistas negros em um sistema historicamente excludente. Ao compartilhar aquela história, Chadwick também destacou como o investimento silencioso de alguém mais experiente pode criar uma cadeia de impacto que se multiplica ao longo do tempo. Afinal, sem aquela experiência em Oxford, talvez sua formação tivesse sido diferente, talvez sua confiança não tivesse sido a mesma, talvez as oportunidades seguintes não tivessem surgido da mesma forma. O discurso também ganhou ainda mais peso depois da morte de Chadwick em 2020. Quando o mundo descobriu que ele lutava contra um câncer de cólon enquanto gravava alguns de seus filmes mais intensos. O reconhecimento público que ele fez a Denzel passou a ser visto não apenas como um agradecimento, mas como um símbolo de continuidade,
como se ele estivesse passando adiante uma chama de generosidade e responsabilidade. Muitas pessoas revisitaram aquele vídeo após sua partida e perceberam a serenidade, a maturidade e a gratidão estampadas em cada palavra. O momento se transformou em algo maior do que uma simples revelação. Virou um exemplo de como líderes silenciosos moldam trajetórias sem precisar de aplausos. Além disso, o episódio reforçou a imagem de Denzel como mentor nos bastidores, alguém que entende o peso de sua posição e usa sua influência para criar oportunidades reais. Não foi apenas um cheque, foi um investimento em potencial humano. E quando esse tipo de gesto é reconhecido publicamente, ele inspira outros profissionais a fazerem o mesmo. O reconhecimento público, nesse caso, não foi sobre exposição, mas sobre legado. Chadwick mostrou que nunca esqueceu quem estendeu a mão quando ele ainda era apenas um jovem cheio de sonhos e incertezas. Em um ambiente competitivo como Hollywood, onde rivalidades e egos costumam ganhar destaque, ver um momento de gratidão sincera rompe a narrativa comum de disputa e individualismo. Foi como se, por alguns minutos, a indústria lembrasse que sucesso também é resultado de apoio coletivo. O impacto desse reconhecimento continua sendo citado em entrevistas, artigos e debates sobre representatividade, mentoria e responsabilidade social no cinema. Mais do que uma história bonita, trata-se de um lembrete de que oportunidades mudam destinos e que a gratidão, quando expressa publicamente, fortalece laços e constrói pontes para as próximas gerações. No fim das contas, o reconhecimento público entre Chadwick Boseman e Denzel Washington se tornou um dos momentos mais emblemáticos de respeito e admiração mútua em Hollywood, uma prova de que grandes carreiras não são construídas sozinhas e de que o verdadeiro legado muitas vezes começa com um gesto silencioso que só mais tarde ganha voz diante do mundo. Chadwick Boseman, formado na Howard University, uma das mais respeitadas instituições historicamente negras dos Estados Unidos, ele desenvolveu uma consciência artística e social que influenciaria profundamente suas escolhas profissionais. Ainda jovem, teve a oportunidade de estudar atuação na British American Drama Academy, em Oxford, graças ao apoio financeiro de Denzel Washington, algo que ele só revelaria publicamente muitos anos depois. Esse período foi essencial para lapidar sua técnica, ampliar sua visão de mundo e fortalecer sua confiança como ator clássico, preparado tanto para o teatro quanto para o cinema. Esse investimento silencioso teve um efeito dominó. Não foi apenas um curso no exterior, foi a construção de uma base sólida que o diferenciaria em testes e audições futuras. Antes do estrelato, Chadwick passou por participações em séries de televisão como Law & Order, CSI e ER, onde aprendeu a dinâmica do set, o ritmo acelerado das produções e a importância da presença mesmo em papéis pequenos. Mas o grande divisor de águas veio quando ele começou a interpretar figuras históricas negras de enorme relevância cultural. Em 2013, ao dar vida a Jackie Robinson no filme 42, ele não apenas conquistou a atenção da crítica, mas também mostrou que tinha maturidade emocional para carregar narrativas complexas sobre racismo, resistência e superação. O impacto foi imediato. Hollywood percebeu que havia ali um ator capaz de unir profundidade dramática e carisma natural. Em seguida, ele interpretou James Brown em Get On Up, um papel que exigiu transformação física, preparo vocal e intensidade quase exaustiva, provando que não era um artista de uma única nota. Cada personagem histórico consolidava sua reputação como alguém comprometido com a representatividade e com a reconstrução da memória cultural negra no cinema. Quando foi anunciado como T'Challa em Capitão América, Guerra Civil, poucos imaginavam o tamanho da revolução que estava por vir. Sua introdução no universo cinematográfico Marvel foi elegante, contida e poderosa. Ele trouxe dignidade e introspecção ao personagem, fugindo de estereótipos. O lançamento de Pantera Negra em 2018 não foi apenas um sucesso de bilheteria, foi um fenômeno cultural global. O filme arrecadou mais de $1 bilhão e se tornou símbolo de orgulho e identificação para milhões de pessoas ao redor do mundo. O impacto na carreira de Chadwick foi monumental. Ele deixou de ser um ator promissor para se tornar um ícone internacional. Passou a ser convidado para grandes premiações, tornou-se presença constante em listas de influência e recebeu reconhecimento não apenas artístico, mas também social. No entanto, o que torna esse impacto ainda mais impressionante é o fato de que, durante grande parte desse período de ascensão, ele enfrentava silenciosamente uma batalha contra o câncer de cólon, diagnosticado em 2016. Mesmo passando por cirurgias e sessões intensas de quimioterapia, ele gravou Pantera Negra, Vingadores, Guerra Infinita, Vingadores, Ultimato, 21 Bridges e Destacamento Blood. Esse detalhe,
revelado apenas após sua morte em 2020, redefiniu completamente a percepção pública sobre sua dedicação. O impacto de sua carreira deixou de ser medido apenas por bilheteria ou prêmios e passou a ser associado a coragem, resiliência e compromisso artístico. Seu último trabalho, Ma Rainey's Black Bottom, rendeu-lhe uma indicação póstuma ao Oscar de melhor ator, reforçando a dimensão do talento que ainda tinha muito a oferecer. O reconhecimento póstumo ampliou ainda mais sua influência. Escolas passaram a estudar seu legado, colegas de profissão falaram sobre sua generosidade nos bastidores e fãs revisitaram sua filmografia com um olhar renovado. Além disso, o impacto de Chadwick ultrapassou o entretenimento. Ele visitava hospitais infantis enquanto também lutava contra a própria doença, sem revelar sua condição. Inspirou jovens atores negros a acreditarem em protagonistas complexos e abriu portas para narrativas africanas e afrodescendentes em grandes estúdios. Sua postura discreta e elegante nas entrevistas também moldou sua imagem pública como alguém que entendia o peso simbólico de cada palavra. Em termos de mercado, sua presença mostrou aos estúdios que diversidade não é risco, é oportunidade. Pantera Negra provou que histórias centradas em cultura africana podem dominar bilheterias globais. Em termos artísticos, ele redefiniu o que significa interpretar heróis, trouxe humanidade, vulnerabilidade e responsabilidade histórica. Em termos humanos, deixou um exemplo de dignidade diante da adversidade. O impacto na carreira de Chadwick Boseman não foi apenas a soma de papéis importantes, mas a construção de um legado que continua influenciando decisões criativas, estratégias de produção e sonhos individuais. Ele transformou cada personagem em um símbolo e cada símbolo em uma conversa necessária. Mesmo após sua partida, seu nome permanece associado à excelência, propósito e transformação cultural. Isso mostra que algumas carreiras não se medem apenas pelo tempo que duram, mas pela intensidade e profundidade com que tocam o mundo. Ao longo dos anos, Denzel apoiou discretamente artistas e estudantes, como no caso de Chadwick Boseman, cujo período de estudos em Oxford foi financiado por Denzel sem que ele tornasse isso público na época. Esse gesto silencioso revela muito sobre o tipo de legado que ele deseja deixar, impacto real, sem necessidade de autopromoção. Ele entende que influência verdadeira não está apenas na fama, mas na transformação de oportunidades para outros. Denzel sempre foi aberto sobre sua fé e sobre a importância de princípios. Em entrevistas, ele frequentemente fala sobre disciplina, propósito e responsabilidade. Ele costuma aconselhar jovens artistas a não buscarem apenas fama, mas excelência, integridade e propósito. Essa coerência entre discurso e prática fortalece ainda mais sua imagem pública. Diferente de muitas celebridades envolvidas em escândalos constantes, Denzel construiu uma trajetória marcada por estabilidade familiar e discrição. Olhamos para a trajetória de Chadwick Boseman e o apoio silencioso de Denzel Washington. A conclusão que fica não é apenas sobre sucesso, fama ou reconhecimento público, mas sobre legado, gratidão e a força invisível dos gestos que mudam destinos. No fim das contas, essa história vai muito além de um ator ajudando o outro. Ela revela como decisões tomadas longe das câmeras podem ecoar por décadas e transformar não apenas uma carreira, mas a cultura de uma geração inteira. Chadwick nunca foi apenas um astro de Hollywood. Ele se tornou um símbolo de excelência, disciplina e propósito. E saber que, em um momento crucial da sua juventude, alguém acreditou nele a ponto de investir no seu futuro, torna sua jornada ainda mais emocionante. A conclusão mais tocante dessa história é perceber que o sucesso raramente é uma construção solitária. Por trás de grandes nomes, quase sempre existem mãos estendidas, conselhos silenciosos, incentivos discretos e apoios que não buscam aplausos. O gesto de Denzel Washington, feito sem publicidade, sem entrevistas e sem autopromoção, mostra uma dimensão rara de caráter em uma indústria muitas vezes associada ao ego e à competição. Esse tipo de atitude cria um ciclo poderoso. Alguém é ajudado, cresce, conquista o mundo e, consciente da própria história, passa a inspirar milhões. Chadwick fez exatamente isso. Ele não apenas brilhou nas telas, ele abriu portas simbólicas para jovens artistas negros ao redor do mundo, mostrou que era possível ocupar espaços historicamente negados e trouxe dignidade a personagens que carregavam peso cultural e histórico. A conclusão emocional aqui é entender que o impacto de um ato generoso pode ultrapassar gerações. Se Denzel não tivesse financiado aquela oportunidade acadêmica, talvez o mundo não tivesse conhecido o mesmo Chadwick Boseman que emocionou plateias em papéis como Jackie Robinson, James Brown, Thurgood Marshall e, claro, T'Challa.
Talvez o artista existisse de qualquer forma, mas a preparação, a confiança e a formação adquiridas naquele período moldaram profundamente sua presença e sua maturidade artística. Há algo profundamente humano nessa história, o reconhecimento tardio. Quando Chadwick revelou publicamente a ajuda recebida, ele não o fez para criar manchetes sensacionalistas, mas para expressar gratidão. Esse momento mostrou ao mundo que a verdadeira grandeza não está apenas em conquistar prêmios, mas em reconhecer quem esteve ao seu lado quando ninguém estava olhando. Essa conclusão também nos leva a refletir sobre responsabilidade. Quem alcança poder e estabilidade tem a chance de ser ponte para outros talentos. Hollywood muitas vezes é vista como um ambiente fechado, difícil e seletivo, mas histórias como essa mostram que indivíduos podem quebrar esse ciclo com atitudes concretas. A generosidade não precisa ser barulhenta para ser transformadora. E talvez essa seja a parte mais emocionante: o silêncio. O silêncio de Denzel ao ajudar. O silêncio de Chadwick ao trabalhar enquanto enfrentava sua batalha pessoal contra a doença. O silêncio que carrega dignidade, força e propósito. Quando pensamos no legado final de Chadwick Boseman, especialmente após sua partida precoce, a história ganha ainda mais profundidade. Ele enfrentou desafios que o público desconhecia enquanto continuava entregando performances intensas e inspiradoras. Saber que ele também foi fruto de um gesto de fé e investimento torna sua trajetória quase simbólica, como se cada papel interpretado fosse uma resposta silenciosa ao apoio que recebeu no passado. A conclusão emocionante é que o verdadeiro sucesso não é medido apenas por números de bilheteria ou estatuetas douradas, mas pelo impacto humano que deixamos. Denzel Washington não apenas financiou estudos, ele plantou uma semente. Chadwick Boseman não apenas atuou, ele floresceu e espalhou essa inspiração para o mundo. Essa história nos lembra que acreditar em alguém pode alterar completamente o rumo da história. E talvez a maior lição seja essa: nunca subestimar o poder de apoiar, incentivar e investir em sonhos. Porque às vezes, por trás de um herói nas telas, existe outro herói nos bastidores, e é nessa conexão silenciosa que nasce algo verdadeiramente eterno.